Graças a Paz, sou eu, Rodrigo Barbosa. Que bom estarmos aqui para meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas. Se você está ouvindo esse áudio pela primeira vez, nós estamos fazendo uma meditação no Evangelho segundo escreveu Lucas. Estamos no capítulo de número 13 do Evangelho de Lucas. Foram vários episódios onde desde o princípio estamos de uma forma contínua, crescente, acompanhando texto após texto, versículo após versículo e meditando assim na palavra. Se você perdeu alguma coisa, eu te convido a ir lá na minha página no YouTube, Rodrigo Barbosa, e procurar a playlist Meditação no Evangelho de Lucas. E você vai poder acompanhar tudo o que passou e está por dentro deste contexto maravilhoso. Agora, eu te convido a parar tudo para meditar comigo na palavra. Se possível, pegue a sua Bíblia ou escute esse áudio em um momento tranquilo e reflita em tudo aquilo que vai ser dito e lido aqui. Hoje vamos ler Lucas, capítulo de número 13, do versículo de número 22 até o versículo de número 30. Te convido agora para parar tudo e crescer em graça e conhecimento. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente e do ocidente e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Já é o segundo momento no Evangelho de Lucas que Lucas frisa que Jesus agora está indo a caminho de Jerusalém. O primeiro momento que nós vimos isso foi no capítulo 9, versículo de número 51. E o que Lucas quer frisar novamente com isso? Que Jesus está indo rumo ao seu propósito. Jesus está indo para Jerusalém. Ele sabe, ele tem consciência do que vai acontecer com ele em Jerusalém. E ele, no caminho, não deixa de pregar a palavra. Ele vai caminho à sua sentença. Ele vai de caminho àquilo que Deus tem para a vida dele. E no caminho, ele vai pregando o evangelho do reino de Deus. Sabe, no decorrer das nossas vidas, nós devemos seguir rumo aos propósitos de Deus para nós. Mas devemos, na jornada, anunciar o Evangelho. Sabe, você não precisa chegar em algum lugar para assim fazer alguma coisa no reino. Você tem que a todo momento, a todo instante, a cada oportunidade, pregar o Evangelho. Se você pensa que só porque você não é formado em teologia você não pode pregar o evangelho, só depois que você terminar o curso você vai pregar o evangelho, tem gente que acha que só depois que se aposentar vai ter um tempo para servir no reino. Pare! Deus tem propósitos na sua vida e eles hão de se cumprir, assim como na minha. Porém, contudo, entretanto, nós devemos, no decorrer da jornada, do propósito de Deus para as nossas vidas, continuamente pregar o reino, assim como Jesus estava fazendo. Uma pessoa pergunta para Jesus: Mestre, são poucos os que vão ser salvos? Jesus ele responde, e esse aqui é um texto que nós estamos acostumados a ouvir. Ele diz que a porta é estreita e que nós devemos
procurar, que nós devemos ter muito esforço para poder entrar. Se esforce para entrar. Mas espera aí, a salvação não é de graça? Sim, a salvação é de graça, a salvação é pela graça. Nós não somos salvos porque nos esforçamos, nós não somos salvos porque fizemos alguma coisa. Nós somos salvos pelo que Cristo operou na cruz, e se não fosse o amor dele, nada que nós pudéssemos fazer nos salvaria. Mas Jesus está dizendo que aquele que quer seguir após ele e viver a vida prática que reflete a aceitação do evangelho em nossas vidas, não é fácil. Não é fácil militar neste mundo. Sim, e para que nós possamos viver essa vida transformada aqui, é difícil. Lidar com os sistemas do mundo, lidar com a pornografia, lidar com o dinheiro, lidar com família, lidar com as tentações, lidar com o mal, lidar com o pecado, lidar com o sistema desse mundo. Não é fácil. Mas aqueles que entenderam que foram salvos por Cristo, eles saem da posição de comodismo e se colocam na posição de filhos, de servos. E assim, se esforçam para viver uma vida de santidade. Não porque o esforço deles irá salvá-los, mas porque eles sabem que aquilo que Cristo operou na vida deles não tem preço. E os tirou deste mundo e os colocou no reino de Deus. Jesus disse que não basta ser um simpatizante. Ele compara Deus a um pai de família, e ele diz assim: olha, preste atenção. Quando um pai de família se levantar e fechar a porta, e aí vocês começarem a bater do lado de fora, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos, o Senhor vai responder: eu não sei de onde vocês são. E as pessoas vão dizer: Senhor, mas nós comemos e bebemos na sua presença, nós temos ouvido a sua mensagem nas ruas. Quantas pessoas não estão ouvindo essa mensagem hoje? De repente você está ouvindo, de repente todos os dias você tem acompanhado essa meditação, todos os dias você tem separado um tempo para meditar na palavra do Senhor. Às vezes você vai à igreja ao domingo, à missa, uma vez por semana talvez. Você tem umas suas ações religiosas, mas nunca de fato permitiu reconhecer os teus pecados, confessar os seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Não basta ser um simpatizante. O Senhor não quer simpatizantes. Existem milhares e milhões de pessoas que são simpatizantes do Evangelho, pessoas que ouvem, que têm a Bíblia em casa, que até leem a Bíblia, mas que não se permitem ser tocadas pelo Espírito de Deus, não se permitem confessar os seus pecados, não se permitem entender que são miseráveis e que sem perdão em Cristo não há salvação. Não basta ouvir, não basta participar de algumas reuniões, é necessário arrependimento. E não é fácil. Jesus deixa claro que não basta dizer que ouviu a palavra, é necessário que nós precisamos se afastar da iniquidade. Jesus diz que o Senhor dirá: eu não vos conheci, sai de mim vocês que praticam a iniquidade, que a iniquidade é o oposto da santidade. Jesus disse que haverá choro e ranger de dentes. Sabe, essa parte final do texto, que Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dente, quando virem Abraão, Isaque e Jacó, os profetas todos no reino do Senhor, e eles lançados de fora. E ele diz que virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e vão se assentar na mesa. E aí ele diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Não esqueça de que Jesus está tratando com os judeus. Aqui, Jesus está falando, o ministério de Jesus foi praticamente todo voltado aos judeus. Seu ministério se restringiu ali à Palestina.
Jesus está falando com aquele povo que recebeu a promessa de Deus. O Senhor está falando com aquele povo que foi tirado das mãos do faraó, que o Senhor mandou leis, que o Senhor separou para que fosse uma nação santa na terra. Porém, esse povo está negando o Senhor Jesus Cristo. Está negando a mensagem do Evangelho. Não é loucura o que eu estou dizendo? Faça uma simples pesquisa para você ver como é despopular Jesus Cristo em meio aos judeus. Que os judeus não acreditam que o Messias já veio, o Cristo já veio. Por isso eles ficam no Muro das Lamentações, ansiando erguer-se o templo novamente. Não é loucura minha, vai lá, faça uma pesquisa, procure saber qual é o pensamento de um judeu acerca de Jesus Cristo. Ele vai falar que ele foi só um rebelde, um discípulo rebelde que se revoltou contra o judaísmo. Sim, Jesus está dizendo e deixando claro que os homens negaram a ele. E ele está dizendo que viriam do Oriente, do Ocidente. Quem são esses? Sou eu e você, que mesmo sem nascer judeu, acreditou no Evangelho, creu em Jesus Cristo, se arrependeu dos teus pecados e hoje estará na lista daqueles que estarão no reino de Deus, porque creram. E aí explica-se porque os derradeiros serão os primeiros e os primeiros os derradeiros. Porque, primeiramente, os judeus, mas ele veio para os seus e os seus o negaram. E aí, nós estaremos no reino. Muitos de nós estaremos no reino antes mesmo dos judeus. Por quê? Porque cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, fuja dessas visões judaizantes. Olhe para Cristo, olhe para a cruz, porque ela é aquela que nos traz vida e salvação. A arca, os costumes, ficou tudo para trás. Nós vivemos a graça, conquistada na cruz do Calvário, e que não é fácil, é estreita, mas que requer bom ânimo daquele que recebeu a mensagem no coração. Fique na paz, no amor, que essa mensagem fale ao teu coração. Compartilhe esse Evangelho com quem precisa ouvi-lo. Deixa o Senhor te usar na multiplicação do Evangelho. Fique com Deus e até a próxima.